Acho que Fabrício, eu acho que não, porque você estava falando de óxidos, não foi? É, Que você estava Foi terminando isso os mesmo. assuntos anteriores. Muito bem. Quem foi que fez? Eu tinha passado, não foi uma listazinha, não foi? Passei não foi? se passou, não recebi, não. Deixa eu ver aqui. Não passei não. A outra que eu passei foram de funções inorgânicas, que tinha Ah, tá. questões de óxidos, não foi? Foi que a gente fez. Não, porque eu falei, se você passou, eu não recebi no meu e-mail, não. Não, é isso mesmo, justo. Perfeito. Aí hoje, sabe o que eu separei pra gente? Separei parte de reações inorgânicas, porque nós veremos hoje as reações, que são de extrema importância, viu, gente? Para o Enem mesmo, a recorrência é altíssima, tá? E depois que a gente vê reações inorgânicas, a gente começa orgânica, e vocês vão perceber que boa parte das questões inorgânicas, no caso de reações inorgânicas, vão envolver, na verdade, estequiometria, viu? Então, as questões, a maioria envolvem estéquio, ó. Eu não vou trazer questões com estéquio hoje, não, tá? Eu vou passar na lista de vocês. Eita. Estequiometria. Meu Deus, eu tô sabendo escrever mais, gente, socorro. Estequiometria, viu? Então, assim, quem tiver com mais dificuldade, reveja a aula de estequiometria, certo? Na hora de fazer a lista, que vocês vão precisar, beleza? Porque isso aqui é basicamente como é que eu vou dizer, as questões mais difíceis de estéquio. Então vamos lá, povo lindo, ó, iremos estar as primeiras reações inorgânicas. O que é que significa reações, Jéssica? É basicamente como a gente faz para determinar aquelas fórmulas químicas que a gente via lá. Porque existem vários tipos de reações, beleza? Aí a primeira que a gente vai começar hoje, Biel, é falar sobre a reação de síntese, que a gente também chama de reação de adição, viu? Ou seja, gente, síntese é basicamente criação, né? Vocês aprendem isso, acredito que em biologia, né? Em biologia vocês veem ali, tipo, síntese de alguma coisa. Então, essa síntese é o quê? A criação, beleza? Ou também o que a gente chama de adição. Como é que eu faço, Clarinha, para identificar que uma reação, ela vai ser uma reação de síntese, uma reação de adição, que é a mesma coisa? Quando a gente tiver nos reagentes duas substâncias ou mais, e nos produtos a gente tiver só uma. Por exemplo, Jéssica, se a gente tiver assim, ó, se liga, H2 mais O2, isso tudo resultando em H2O, não é isso? Porque para formar água, a gente pega o gás hidrogênio, junta com o gás oxigênio, a gente tem a molécula de água. Eu quero que vocês me digam, nos reagentes, Lulu, nos reagentes aqui nós temos quantas substâncias no reagente? 2, hidrogênio Muito e bem, oxigênio. 2. E nos produtos temos quantas? 1. Muito bem, então, ó, se você tem nos produtos 2, aí você tem do outro lado 1, então nesse caso aqui vai ser uma reação de síntese, uma reação de adição. Lembrando que síntese, ó, cadê? Basicamente criação. Oi, Jéssica. Jéssica tinha levantado a mão, não foi? Eita, eu acho que ela foi sair, não foi? Acho que ela foi clicar em alguma coisa, acabou saindo. Então, vou dar continuidade. Qualquer coisa, quando ela perguntar aí, ela entra de novo, né? Vou botar outro exemplo aqui, ó, povo lindo. Outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó. Hidrogênio. Voltei. Oi. É que tava sem aparecer para mim, aí só apareceu a mensagenzinha embaixo, falando que para algumas pessoas o vídeo estava pausado. Aí eu saí. Na hora que eu ia saindo para ver se voltava, você falou. Eita, foi. Eita, lasqueira. Deixa eu tirar aqui. Mas já tá aparecendo para tu o slide? Tá, agora voltou. Agora que eu desliguei, voltou. Show, massa, certinho. Jéssica, eu tenho falado assim, ó. E a reação inorgânica de síntese ou de adição é a mesma coisa. Aí, síntese tem que lembrar que é criação, beleza? A gente fala, na biologia que a gente escuta muito dizer, síntese de alguma coisa. Então, significa criação. Aí, ó, essa reação de síntese, Jéssica, a gente vai conseguir identificar ela visualmente da seguinte forma. Quando nos reagentes, a gente vê que tem duas substâncias ou mais, e no produto a gente vai ter apenas uma. Por exemplo, a gente tem H2O, ou seja, são duas substâncias que estão sendo juntadas, ou seja, adicionadas, aí elas estão gerando H2O, ou seja, uma única substância. Então, nesse caso aqui, a reação que nós temos é a reação de síntese, a reação de adição. Beleza? Se a gente tivesse assim, ó, H2 mais S2 mais O2, aí do outro lado a gente tivesse H2SO2. Lembrando, tá tudo desbalanceado aqui, não tá balanceado nenhuma equação não, mas é só para vocês entenderem, ó, aprenderem a visualizar da seguinte forma. Dantas, presta atenção nisso, ó.
reagente é o que tem antes, é o que está antes da seta. Percebam que antes da seta, nesse caso especial, nós temos 3 substâncias. No produto, que é o que está depois da seta, nós temos uma substância. Pô, então, se 2 substâncias ou mais estão sendo juntas, estão sendo unidas e formando só uma, esse tipo de reação é reação de síntese, reação de adição. Me digam aí se todo mundo entendeu isso. Podemos passar? Adiante? Tudo ok? Sim. Ok, né? Massa, muito bem. Deixa eu botar aqui, ó. A próxima. O segundo tipo de reação, deixa eu até botar aqui para frente logo. Ó, o segundo tipo de reação é a que a gente chama de análise ou decomposição. Como é que vai funcionar essa análise, essa decomposição? A gente vai ter sempre da seguinte forma: uma substância formando 2, ou seja, nos nossos reagentes, nós teremos apenas uma única substância. Já nos produtos, nós teremos 2 substâncias, ou seja, é o inverso da síntese, tá vendo? Porque, ó, Dantas, muitas vezes, algumas substâncias, a gente não vai conseguir saber do que ela é composta até a gente fazer uma quebra dela, ou seja, uma decomposição. Decompor significa quebrar. Então, a gente quebra aquela molécula em várias substâncias para entender do que é que ela é composta. Então, por isso que a gente chama de análise, tá vendo? A gente quebra uma substância, a gente quebra uma molécula para estudar, ou seja, para analisar quais são os átomos que vão formar ela, ou melhor, a substância, né? As substâncias que vão formá-la. Por exemplo, ó, nós temos aqui H2O, deixa eu botar aqui em cima, ó, não olhem para esses casos aqui ainda não, ó. Olhem para isso aqui que eu vou escrever agora, se eu conseguir, né? Claro. Ó, se eu tivesse assim, H2O, aí do outro lado formando H2 mais O2. Percebam, agora, nos nossos reagentes, nós temos quantas substâncias no reagente? Esse caso aqui em cima. Quantas substâncias nós temos? Nos reagentes? Tem uma. Uma, muito bem, tá vendo? Que é só o H2O. Tá vendo? Tem 2. Porque, ó, Jéssica, substância vai ser todo mundo junto, tá vendo? O que tá só, ó, perceba que o H2O é um só, porque eles estão juntos. Então, a gente conta só como uma, tá vendo? Ele teria 3 átomos, tá vendo? 3 átomos estão formando uma única substância. Já do outro lado, se a gente for perceber, nós temos 2 substâncias, não é isso? Porque nós temos a substância H2 e temos a substância O2, tá vendo? São 2 gases. Então, nesse caso, ó, nos produtos, nós temos 2, ou seja, uma substância formando 2 depois, nesse caso, nós temos uma análise, uma decomposição. Mas vocês têm que tomar cuidado com a seguinte situação, porque nós temos 3 tipos de reações inorgânicas, de reações de análise ou de decomposição. A primeira é a fotólise, inclusive, gente, estão vendo este prefixo aqui, lise? Lise significa quebra. Então, quando eu falo assim, ó, fotólise, eu estou dizendo que é a quebra por alguma coisa, tá vendo? E a quebra é realmente a decomposição, tá vendo? Que é decompor. Eu não falei para vocês que a gente vai pegar uma substância, uma molécula, no caso, a gente vai, Dantas, quebrar aquela molécula, tá vendo, Mari? A gente quebra aquela molécula e a gente vai estudar quais são as substâncias que estão formando aquela molécula. Porque decompor, analisar é você quebrar. Aí essa lise, esse sufixo lise significa quebra. Aí vai ser quebra pelo quê? O primeiro tipo é fotólise. Gente, foto vem de luz, viu? Foto, deixa eu até botar aqui, ó. Foto, esse prefixo que está aqui, significa luz. Ou seja, o tipo de decomposição, ou seja, o tipo de análise por fotólise, é quando você tem a quebra daquela substância usando luz. Então, ó, como é que a gente vai fazer para representar esse tipo de reação de análise do tipo fotólise? A gente vai ter aqui, ó, a seta. Gente, essa seta é cheia, tá? É porque eu não sabia fazer a seta grandona, beleza? Ó, a gente vai ter a seta e em cima a gente vai ter o nome luz, ou então nós teremos o nome fóton, tá vendo? Porque fóton vem de luz. Aí vejam, ó, algumas substâncias, Mari, vão ser quebradas, vão ser rompidas usando luz. Por exemplo, esse peróxido aqui. Quem sabe ler o nome desse peróxido que a gente aprendeu na semana passada? Alguém sabe o nome desse? É oxigenada? Água oxigenada, muito bem. Peróxido de hidrogênio. Isso aqui é água oxigenada. Ó, a água oxigenada, em contato com a luz, o que é que acontece com ela? Ela vai virar água
e ela vai virar oxigênio, tá vendo? Gás, oxigênio. Isso é a decomposição da água oxigenada. Por isso que toda água oxigenada, quando eu estou falando de água oxigenada, eu estou falando da água oxigenada, aquela que é usada em medicação, viu? Não é aquela água oxigenada em creme que a gente usa para colorir cabelo e pelo, não, tá? Estou falando da água oxigenada real, beleza? Que é aquela que você compra em farmácia. Se vocês forem perceber, toda a água oxigenada que você compra em farmácia, Dantas, vem em embalagens específicas. São embalagens que não deixam entrar luz. Por quê? Porque quando a água oxigenada entra em contato com a luz, ela vai sofrer uma decomposição, ela vai virar água, desculpa, gente. Ela vai virar água, vai virar oxigênio. Outra coisa que também decompõe usando a luz, ou seja, que sofre fotólise, é a vitamina C. Aqui, todo mundo que já usou algum sérum de vitamina C sabe que toda vitamina C vem dentro de um potinho específico que não deixa ter contato com a luz, não é isso? Eu acredito que a galera aqui, a maioria, tenha visto. E quem nunca teve contato com vitamina C, quando a gente compra ela, né, para poder usar na pele, principalmente, porque senão ela vai oxidar, ou seja, ela vai se decompor muito rápido, tem o caso também dos protetores solares. Todo filtro solar, se vocês forem perceber, vem em embalagens extremamente fechadas. E são embalagens que, se você for olhar dentro da embalagem, tá tudo escuro lá dentro. Por quê? Porque o filtro solar, ele também se decompõe com o uso da luz. Por isso que, Mari, olha só, quando você está em um dia muito ensolarado, ou seja, um dia com muita luz, certo? E você tem os raios solares com mais incidência, eu estou falando do raio mesmo, gente, que você consegue ver, tá? A luz do sol em si. Você precisa reaplicar o filtro solar, o protetor solar, com muito mais recorrência. Por quê? Porque o protetor solar também se decompõe. O Gabriel falou assim, as pastilhas costumam vir em embalagem dentro do potinho, fica bem fechado. Não é isso, Dantas? E tu percebeu que a vitamina C que a gente toma ainda vem coberta normalmente por um papel alumínio? Não é isso que vem dentro? Aquele papel alumínio ali é justamente para que não entre nada de luz. Porque se entrar luz, Dantas, a partir do momento que entra luz, já começa a se decompor na hora a vitamina C. Aí por isso que são coisas assim extremamente difíceis da gente manter. Porque sofre fotólise. A fotólise é quebra, tá? Beleza? Quebra. Perfeito? Aí nós temos também a pirólise. Pirólise não vem de piroca, não, viu? Eu sei que vocês têm a mente muito, muito poluída. Mas não tem a ver com nada de piroca, não. Pirólise, piro tem a ver com calor. Lise é quebra, ou seja, é a quebra de alguma coisa usando calor. Tá vendo? Então, aí como é que a gente vai representar... Eita, Mari, socorro, meu Deus. Alô? Eita, cortou, alguém invadiu a aula, velho, que ódio. Pirólise é a quebra usando calor, viu, Marizinha? Eita, meu Deus, que vergonha. A gente tem que usar fone, velho. A gente vai representar assim, Mari. Oi. O melhor tá gravado, entendeu? Mano, é mesmo, mas eu vou ter que cortar aqui, ótimo. Aí, vou saber, né? Porque senão vai que, né, Dantas? Vai que na hora... Pô, peraí. Quebra por piroca? Como assim? A piroca vai quebrar? Tá ligado? A gente fica até, né? Eita, de novo, a galera não botou o fundo de ouvido ainda aqui, ó. Pirólise. Piro vem de calor, lise vem de quebra. Então, quando você expõe alguma coisa ao calor, beleza? Aquilo ali, o que vai acontecer com ela é uma quebra, beleza? Ou seja, vai ser uma reação que a gente chama de análise e decomposição. Aí, como é que a gente vai fazer para visualizar, para identificar? O Enem ama apresentar pirólise. Que é assim, gente, uma setazinha, você bota um delta em cima. Lembra do delta que a gente usa para determinar as raízes quadradas de funções quadráticas em matemática? É o mesmo delta. Você vai botar um delta em cima da seta. Esse delta representa calor. Então, eu estou pegando calcário, estou botando ele em calor. Sabe o que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai se romper, ele vai se transformar em óxido de calcário mais CO2. Tá vendo aqui? Vai virar isso aqui. Que quem lembra o que era CaO? Isso aqui era conhecido como o quê? Comercialmente. Quem lembra? Cal. Muito bem, a cal. Tá vendo? Ou seja, quando você quebra o calcário, ele vira cal e vira CO2. Tá vendo? Isso aqui por meio da pirólise. Ou seja, você vai quebrar, de fato, você vai quebrar mármore usando calor. Você adiciona calor nele, beleza? Ele vai ser
rompido ali, vai ser decomposto. E por último, o mais famoso, a eletrólise. E eletrólise a gente vai estudar mais na parte que a gente for estudar pilhas, beleza? É que a gente vai entrar, de fato, nessa reação inorgânica. Aí, ó, lise tem que lembrar. Lise representa quebra. Eu vou até, ó, botar isso aqui e anotar, viu? Que lise, ó, lise significa quebra. Quebra, beleza? E aí, vejam, como ele está dizendo aqui eletro, a gente vai quebrar usando eletricidade. Eletrólise é o que a gente usa muito, por exemplo, para você constituir, para você fazer soda cáustica. A gente pega a água salobra, que é a água do mar, e a gente separa aqueles átomos, todos aqueles átomos lá usando o eletrólise, ou seja, a gente usa energia. Outra coisa também que a gente pode fazer é pegar a água, tá vendo? A gente produz hidrogênio usando a água. Aí como é que a gente faz isso? A gente pega essa água e coloca energia dentro dela. Aí vai separar, tá vendo? E aí a eletrólise a gente vai representar assim, ó. Bota a seta e aqui em cima você vai botar um raio, tá vendo? Quando tiver assim um raiozinho, isso aqui representa a eletrólise. Beleza? Aí, antes que vocês me perguntem, Fabrício, professor, é obrigatório ter essas representações? Por exemplo, quando o cara no Enem for representar uma fotólise, ele vai me apresentar em cima da seta o nome luz, o nome fóton? Perfeito, isso mesmo. Beleza? Ele é obrigado a te apresentar isso. Tranquilo? Quando for pirólise, ele é obrigado a te colocar em cima da seta esse delta. Se não tiver o delta, não vai considerar como sendo uma pirólise. Beleza? Ainda bem, né, Jéssica? E quando for eletrólise, também ele precisa cortar, ó, tá vendo? Ele precisa botar esse raiozinho aqui. Beleza? Quem não vai botar? A UNEB. A UNEB não vai apresentar isso. Você precisa saber boa parte das reações, viu? Tanto de fotólise, quanto de pirólise, quanto de eletrólise. Mas nem sempre vai te apresentar. Beleza? Eu amo essa parte de reações inorgânicas, sou apaixonado. Todo mundo entendeu isso ou alguém ficou sem entender? Tudo ok, né? Massa, vocês vão perceber que isso aqui é primordial. Beleza? A UNEB suas crueldades, infelizmente, cara. FUVEST também não gosta de apresentar não, viu, Jéssica? FUVEST também não apresenta não. Então, quem aqui, sei lá, vai prestar alguma prova em São Paulo, pode saber que também não... Coisa não. Tem um tempinho, viu, Mi? Tem um tempinho que começou. Mas a gente ainda não viu tanta coisa não, viu? Eu tô dando uma enrolada hoje para poder vocês entenderem bem. A terceira, a gente já tá na terceira reação, viu? A terceira reação é a de simples troca, ou que a gente também chama de deslocamento. Gente, simples troca, como é que eu vou fazer para identificar ela? Porque ela é muito confundida com a próxima que a gente vai estudar, que é a dupla troca. Mas a simples troca, Clarinha, ela vai ser sempre entre uma substância simples, ó, vai ser uma substância simples junto com uma substância composta. Substância composta. Beleza. Aí, simples troca. Pô, então duas coisas vão ter que trocar. Daqui a pouco a gente tá aprofundada nisso. Eu tô só apresentando para vocês saberem, viu? Mas ó, a simples troca vai acontecer da seguinte forma. Percebam. Eu vou ter um A, gente, esse A aqui, como ele tá sozinho, ele tá representando uma substância simples, beleza? E esse BC aqui, ó, ele tá representando uma substância composta. Tranquilo? Aí, ó, o que é que tá acontecendo com isso daqui, ó? Ele tá se tornando outra substância simples e outra substância composta. Mas percebam, desse lado de cá eu tinha BC, do outro lado eu tenho um AC. O que foi que aconteceu? O A trocou de lugar com o B, tá vendo? Então, ó, teve uma troca. Então, como foi uma troca? A troca foi simples, que a gente chama. Que é sempre entre uma substância simples e uma substância composta. Tranquilo? Isso é basicamente isso. Tá bom? Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, Ca... Não, pronto, pode ser. Ca mais... Ai, meu Deus. Cu SO4, por exemplo, ó. Sabe o que era que ia acontecer? Do outro lado ia ficar assim, ó. Cu mais CaSO42. Ia ficar assim, tá vendo? Ó? Se vocês forem perceber aqui, ó, do lado de cá, quem estava junto do SO4 era o Cu, tá vendo? Que era o cobre. Do outro lado, ó, quem é que tá no lugar do Cu? O Ca. Então, esses dois caras aqui trocaram de lugar, tá vendo? E houve uma troca. E essa troca foi entre uma substância simples e uma substância composta. Aí, nesse caso, a gente tem uma simples troca, ou que a gente também chama de deslocamento, porque você está deslocando os cátions.
Deu para entender isso, gente? Ou não? Ficou muito complexo? Tudo certo? Entendeu? Massa. Daqui a pouco a gente dá uma aprofundada nisso aqui, viu? Se liguem. A próxima é a dupla troca. Já essa dupla troca, para não confundir, Clarinha, ela sempre vai ser entre substância composta e outra substância composta. Beleza? Ó, a simples troca, voltando, entre substância simples e substância composta. Essa outra aqui, que é a dupla troca, é entre duas substâncias compostas. Beleza? Entre duas substâncias compostas. Então, isso aqui, AD mais BC, isso aqui está virando BDAC. Um exemplo de reação de dupla troca é aquela que a gente viu de neutralização. Se eu tivesse, por exemplo, Na, eita, meu Deus do céu, NaOH, e eu juntasse isso, Clarinha, com HCl. Me digam aí o que era que ia acontecer com isso. Qual ia ser o meu produto do outro lado? NCl. Muito bem. Aqui ia ser OH2. Muito bem, que nesse caso, H2O, não é isso, Clarinha? Não é isso, Lu? Muito bem, NaCl mais H2O. Percebam aqui, ó, foi que aconteceu, ó. O Na, ele trocou de lugar com o H, não foi isso, ó? Tá vendo? Porque, ó, antes quem tava com Cl era o H. Agora quem tá com Cl é o Na, tá vendo aqui, ó? Ó. Trocou, tá vendo? E antes quem tava com OH era o Na. Agora é o hidrogênio que tá vendo? Ou seja, houve uma dupla troca. Tá vendo? Cada um trocou os seus parezinhos. Tá vendo? Vê que se misturou tudo. Tranquilo? Então isso aqui é uma dupla troca. Mas claro que isso aqui é muito mais complexo, tem outra ideia que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Diz aí se deu para entender isso. Está de buenas. Eu preciso conseguir identificar esse tipo de questão. Tudo certo, né? Tudo bem, certinho. Deixa eu passar aqui, ó. Agora a gente vai dar uma aprofundada na simples troca. Por quê? Olha só. Dessas três que a gente vai ter agora, as mais importantes e as mais difíceis para o Enem são a de análise e no caso, a simples troca e a dupla troca. Beleza? Simples troca e dupla troca. São as mais difíceis e as mais importantes para o Enem. Aprofundando primeiro a simples troca, que a gente também chama de deslocamento, né? Ela vai acontecer sempre entre uma substância simples, que eu vou chamar de S simples, mais uma composta. Beleza? Aí, ó, isso aqui eu preciso que vocês anotem no caderninho de vocês, que toda simples troca vai ser uma oxirredução. Porque, vejam só, se eu fosse analisar aqui, ó, lembra que oxirredução é a mudança do quê? Quem lembra? Oxirredução é a mudança do quê? O que é que muda? O que é que varia? O NOx. O NOx, muito bem, isso mesmo. Se eu fosse estudar aqui ó, o NOx disso, percebam. Qual é o NOx de toda substância simples? Toda substância simples tem NOx quanto? 0. 0, muito bem. Então, ó, esse A, como ele vai ser aqui na substância simples, seria 0. Aí, entre esses dois, um seria positivo e um seria negativo, não era isso? Quem seria o positivo entre o B e o C? Qual seria o que teria o NOx positivo? O NOx mais? Mais alguma coisa? Eu acho que eu sei. O C? Eu acho. Eu acho que o B, porque, por exemplo, quando tem uma substância, o que vai na frente é o que tem a eletropositividade. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Ó, sempre é assim, viu, gente? Quem vem primeiro é sempre o cátion, ou seja, sempre o positivo. Quem vem depois é o negativo. Então, o positivo seria o B, o negativo seria o C, tá vendo? Aí seria mais alguma coisa, menos alguma coisa. Do outro lado, qual seria o NOx do B, se ele tá só? Aqui, são substâncias simples. 0. Muito bem, 0. Aí, ó, o A seria positivo, aqui negativo. Vamos analisar. O A saiu de 0 e foi para mais alguma coisa. O que aconteceu com o NOx dele? Subiu ou desceu o NOx dele? Subiu. Subiu, muito bem, tá vendo? Ó? Então, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, esse cara sofreu o quê? Ele oxidou, ele reduziu. Muito bem. Ele reduziu. Não, ó, como o NOx subiu? Então, o B? Isso. Não, o A. O A, desculpa, eu tava vendo o B. Aí, ó, como o NOx do A subiu,
Ele oxidou, não foi Ele isso? oxidou, foi. Isso. Se ele oxidou é porque ele é o agente o quê? Quem lembra disso? Redutor. Muito bem. Ele é o agente redutor, tá vendo? Ele oxidou. E olha o B. Olha, o B saiu de mais e foi para zero. O que aconteceu com o NOx do B? Ele reduziu. Muito bem, isso mesmo. Caiu, então ele reduziu, tá vendo? Ó? E o agente é oxidante. Muito bem. Aí, Lulu, olha. Ah, isso mesmo, tá vendo? Agente oxidante. Beleza, então, ó. Em toda simples troca vai acontecer uma oxirredução. Isso aqui é importante. Isso já caiu no Enem, viu? Inclusive. Ele passava uma simples troca e perguntava lá se ia ser uma oxirredução. Era só isso. E, mano, o tanto de gente que errou essa questão, vocês não estão ligados, assim. O metadado dessa questão deu só 1,3% de acerto. Ou seja, quase 100% da galera. Ô, Dantas, aí a questão ficou considerada difícil, pô, porque muita gente errou. Porque não sabia de uma parada dessa, acredita? Por isso, Dantas, que essa questão do TRI varia muito, o que vai ser uma questão difícil, ou vai ser uma questão fácil, tá vendo? Porque, às vezes, cara, um conceito, tipo, só por ele ser um pouco específico, aí já é considerado difícil, porque a galera não sabe. Pô, teve menos de 2% de acerto a questão, velho. Eu fiquei assim, quando eu analisei a questão, eu disse, mano, não tem como essa questão ter dado isso, não. E o pior que foi, ligado? E é conhecimento, assim, que eu considero trivial, sabe? Porque isso aqui a gente já tinha visto na parte de inox, que a gente já estudou isso em inox, viu? Se vocês perceberem, química, ela vai e ela volta, tá vendo? Tá tudo, ó, conectado. Agora, ó, nós temos duas condições, certo? Para essa simples troca acontecer. Porque nem toda reação vai ser de simples troca, não, tá? Para que seja de simples troca, primeiro, as condições é o seguinte, para ela acontecer. Semelhante vai deslocar um semelhante. Porque vocês sabem que na simples troca vai haver troca entre dois carinhas, não é isso? Ou seja, um vai ter que deslocar o outro. Como foi o caso daqui de trás, ó, que a gente viu, do Ca com o Cu, tá vendo? O cálcio deslocou o cobre, tá vendo? Tirou o cobre. Mas isso só pode acontecer da seguinte forma, semelhante vai deslocar semelhante. O que é que significa isso, gente? Um metal só vai conseguir deslocar outro metal. Então, um metal só desloca outro metal. Vejam aqui atrás, ó. Cálcio é metal, beleza? E cobre também é metal, tá vendo? Ó? Ou seja, se aqui tivesse um ametal, por exemplo, não conseguiria ter uma troca, ter uma reação de simples troca. Para que houvesse, teria que ser aqui a metal e aqui a metal também, beleza? Ou seja, tem que ser a mesma natureza. Ou seja, o metal sempre vai deslocar o ametal. Ou o metal sempre vai deslocar o outro metal. E o ametal desloca um ametal. Um ametal. Ou também ainda pode acontecer da seguinte forma, gente. Ó, a reação, certo? Ela só vai ocorrer se a substância simples, ou seja, quem está sozinho, for mais reativo que a sua semelhante na composta. Beleza? Então, o que é que isso aqui vai exigir da gente agora? A questão da reatividade. O que é que significa um átomo ser mais reativo ou menos reativo, gente? É ele ser mais eletronegativo. Oi? Como é, Lulu? Não é ele ser eletronegativo? Que é aquela Muito bem, isso você mesmo. deu, que é... Esqueci, eu sei qual é a sigla, sabe qual é o negócio certinho, só que eu não sei como é a frase lá que você fala, não. Frasezinha. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Exatamente, esse daí. Isso aí, muito bem, tá vendo? Ou seja, quando o cara for mais eletropositivo ou mais eletronegativo, aí significa que ele é mais reativo. Porque, gente, reativo significa ele ter a capacidade, olha só, significa ele ter a capacidade de fazer, de formar ligações com outros elementos. A gente estudou no início do nosso curso que algumas substâncias elas são mais reativas e outras são menos reativas, ou seja, há substâncias que vão fazer ligações químicas com mais facilidade que outras. Aí vejam só, nós temos dois tipos de reatividade.
temos as reatividades dos metais e as reatividades dos ametais. A dos ametais, a gente lembra, né, que todo ametal, deixa eu voltar aqui, desculpa, viu, gente? Todo ametal, a gente sabe muito bem que esses caras, eles serão mais negativos, ou seja, eles vão ser mais eletronegativos, que significa que eles vão receber elétrons, não é isso? Eles vão receber elétrons, beleza? E aí, para saber quem é mais reativo, você analisa aqui, ó, essa sequenciazinha aqui, que a gente dizia que era a sequência da eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Aí lembra que daqui para cá, ó, diz que é mais eletronegativo. E aí, quanto mais próximo da seta, mais reativo ele é. Tá vendo? Mais reativo. Ou seja, se eu pegar o flu e juntar com qualquer outra substância, é fato que esse cara aqui, ele vai entrar, ele vai sair se enfiando dentro dali, sem pensar. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, presta atenção nisso. Flu mais água. Ó, se eu tivesse flu mais H2O, se eu tivesse isso, por exemplo, tá? O que ia acontecer aqui era o seguinte, gente, ó. Se liguem, tá? Que esse flu aqui, ou melhor, deixa eu até botar aqui, ó. Um flu, deixa eu ver. Mais CO2, por exemplo. Ó, vou botar assim, tá? Flu mais CO2. Percebam que o flu, ele é muito mais reativo, porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Porque onde é que o carbono tá? O carbono tá bem aqui atrás. Ou seja, ele é um dos menos eletronegativos. Consequentemente, ele vai ser menos reativo. Deu para entender isso, gente? Quanto mais eletronegativo um ametal for, mais reativo ele é. Por quê? Porque quanto mais reativo ele é, mais ele vai fazer, mais ele vai formar ligações químicas com outros elementos. Então, ele vai literalmente se enfiar na relação ali. Então, o que vai acontecer aqui é que esse flu, ele vai se enfiar no lugar do carbono, tá vendo? Porque ele é mais reativo. Então, vai ficar simplesmente o carbono, tá vendo aqui? O carbono em forma sólida. Eita, desculpa, gente, deixa eu botar aqui. Ó. O carbono em forma sólida, mais, olha, F2O2 fica F2O2. Tá vendo? A gente vai ter um fluoreto do outro lado, tá vendo? Então, a gente arrancou, literalmente, o carbono usando o flu. Então, esse tipo de ligação aqui, esse tipo de reação, vai ser uma reação do tipo de simples troca, tá vendo? E ocorreu a simples troca por quê? Porque o cara que está sozinho, tá vendo? A substância simples é mais reativa do que o seu semelhante. Quem é o semelhante a ele? O semelhante a ele vai ser o carbono. Tá vendo? Porque o carbono, além de ser a parte positiva, vai ser também uma metal. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Porque eu preciso que vocês lembrem disso daqui, tá? Lembra dessa faixa aí de eletronegatividade. Já os metais são os mais chatinhos, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Mas precisa saber, não tem para onde correr. Vejam só. Os ametais, do mesmo jeito. Quanto mais eletropositivo ele for, mais reativo ele é. E a gente tem a sequência da seguinte forma. Os mais reativos são os metais da família 1A, metal da família 2A, alumínio, zinco, ferro e chumbo. O meio é o hidrogênio, tá? E aí lembra, o hidrogênio nem é metal, nem é ametal. Por isso que ele está metido nas duas relações. Beleza? Agora, como foi que eu fiz para entender se uma coisa era mais ou menos reativa nos metais? Eu olho para esses caras aqui, ó. Sabe por quê? Esses caras aqui são todos metais e eles são conhecidos como os metais nobres. Por que é que eles são nobres, gente? Porque eles dificilmente vão fazer reação com outros elementos, com outros átomos. Beleza? Isso aí a gente sabe muito bem, ó, que se você for perceber, o último, que é o menos eletropositivo, ou seja, o menos reativo, é o ouro. E sim, gente, porque o ouro é um metal nobre. Por quê? Porque o ouro, ele não faz ligação com outros elementos. Perceba, Dantas, que o que é que a gente faz quando nós temos uma bijuteria, e aí você vai comprar uma bijuteria que ela tem uma qualidadezinha melhor. A bijuteria que tem uma qualidade melhor, ela é banhada ao quê? Quando a gente compra. Quem lembra?
A Banhada bijuteria a ouro. a ouro, não é isso? A gente banha a ouro. Por que que a gente banha a ouro? Porque o ouro não oxida. Por que que o ouro não oxida? Porque ele não faz ligação com elemento, dificilmente ele faz ligação com outros elementos, beleza? Ou seja, o ouro, ele teria que, para ele oxidar, ele teria que fazer ligação com oxigênio. E ele não faz ligação com oxigênio, é muito difícil ele fazer. Por quê? Porque esse cara aqui é um metal nobre, tá vendo? Então, a gente diz que os metais, acredita, Clarinha, é por conta disso. Porque ele é um metal nobre, porque na fila da reatividade, ele mal vai reagir com ninguém. Aí por isso que a gente banha ouro. Inclusive, quando a gente banha ouro, diminui a possibilidade de gerar certas inflamações. Justamente porque quando gera algum tipo de inflamação, algum tipo de joia que a gente bota, por exemplo, brinco, principalmente brinco, dá essa reação por conta tanto das substâncias orgânicas da nossa pele, né, os certos ácidos, quanto o próprio oxigênio do ar. Aí há um processo de oxidação, aí dá muita alergia. Clarinha, por exemplo, se eu usar algum tipo de cordão e tal, pulseira que não seja, no mínimo, banhada a ouro, eu me encho eu já esqueci o nome, cara, do probleminha. É como se fosse um tipo de reação mesmo, sabe? De reação alérgica. É uma espécie de purrido mesmo que dá, sabe? Na minha pele. Por quê? Porque oxida muito. Aí a pele acaba ficando muito, muito sensível. Não, é outra coisa, Jéssica. É como se fosse uma dermatite atópica, sabe? Uma dermatite atópica. E dá muito. Minha irmã tem muito na orelha. Se usar alguma bijuteria que não seja de tanta qualidade ou uma joia, seja de ouro mesmo, aí pode dar também isso. Por isso que a maioria dos piercings hoje que a gente usa são, desse material aqui, que a gente chama de platina, a platina, que é o PT. Já viram o pessoal que tem, que bota ferro na perna quando tem algum tipo de acidente, de moto principalmente? Já viram? Aquele ferro que tem ali é platina. Aquilo é platina. Por quê? Porque como? É para estruturar o osso, né? Porque assim, não tem mais, tem vezes que não tem como mais meio que cicatrizar, tem que dar isso, muito isso. Aí a gente força colar para ficar literalmente preso e criar célula ao redor. É isso mesmo. Aí, Ludu, a gente usa a platina porque a platina, ela é um metal nobre. Inclusive, é o segundo metal mais nobre que a gente tem, é a platina. Piercing também. E brinco de recém-nascido, normalmente tende a ser de platina. Justamente porque ela não reage com absolutamente nada. Vocês sabiam que platina é mais cara do que ouro? Vocês sabiam disso? A platina hoje ela é mais cara do que o ouro. Porque o ouro ele tem um uso apenas industrial. Já a platina tem o uso, além de industrial, tem uso médico. Vocês sabiam disso? Medicinal. Aí, quando o pessoal faz cateterismo também, o cateterismo também usa platina. Não é, Clarinha? E é extremamente difícil de extrair a platina, sabia? Muito difícil mesmo, muito, muito difícil. A platina, ela é extremamente importante para o nosso... para o desenvolvimento da medicina. Pois é, Dantas, tu acredita, Dantas? A platina chega a ser mais cara do que o ouro, cara. E a gente tem aquela ideia de que o ouro, por ser mais nobre, é o metal mais caro que existe, não sei o quê. E não, cara, o mais caro hoje, antes realmente era o ouro. O mais caro era o ouro. Mas hoje o mais caro realmente é a platina. Porque o uso dela, assim, ela é usada em quase tudo que você, tipo, sonhar, entendeu? Para vocês terem ideia. Boa parte das próteses mecânicas que a gente tem hoje, que são essas próteses que usam questão de contato cerebral, né? Que a pessoa só no processo de pensar, ela já move. As ligações são feitas com platina. Platina é extremamente importante. Até mais do que o ouro, viu? O ouro é muito usado, hoje em dia, tirando joias, né? Claro, ela é muito usada em componentes eletrônicos de informática. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de abrir aquele, como é que se diz? O processador, né? De algum tipo de processador, um tipo de CPU de computador. Acho que vocês já viram que ele é todo feito de ouro, né? Aquilo ali. E aqueles contatos são feitos com ouro, são banhados a ouro, para que não oxide.
E porque você acaba usando pouco ouro, né? E você consegue fazer uma cobertura muito boa, muito legal naquilo ali. Mas há computadores que também usam platina, podem usar platina e outros metais também. Mas enfim, ó, a próxima é a nossa pratazinha. A prata é o terceiro mais nobre. Depois vem o mercúrio, depois vem o cobre. Sabe como foi que eu fiz para decorar isso? Eu decorei com a seguinte fórmula, ou com a seguinte... Ai, poxa, velho, com a seguinte sequência. Eu decorei assim, ó. C, M, P, P, O. CMPPO, beleza? Os CMPPO são os menos reativos, ou seja, quando eles estiverem com quaisquer outros metais, eles podem ser substituídos com facilidade. CMPPO, que é cobre, mercúrio, prata, platina, ouro. Cobre, mercúrio, prata, platina, ouro. Vou até botar aqui, ó. Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Esses caras aqui são os mais nobres, tá? Ó. E a nobreza deles parte para cá. Então, quanto mais próximo da seta, mais nobre é. Então, o metal mais nobre que a gente tem é o ouro e o outro mais nobre que a gente tem é o cobre. Inclusive, gente, o cobre é muito usado hoje como condutor elétrico. O melhor condutor elétrico que a gente tem é a prata. Mas a gente usa o ouro porque a gente usa o cobre, desculpa, porque o cobre ele é muito mais barato. Vocês imaginam, os caras já roubam fio elétrico de cobre. Imagina se os fios fossem feitos de prata. Aí era que misericórdia. Como é que os caras iam roubar pra cacete, né? Mas, ó, se vocês perceberem, já viram aquela cirurgia, cara, que nem faz tanto mais, que é ponte de safena? Quem já ouviu falar? Na cirurgia ponte de safena. Já ouviram? Ponte de safena. Pronto. A ponte de safena, gente, você pode tanto botar... Existem dois tipos de ponte de safena, né? A ponte de safena que você pode precisar botar algum marca-passo no coração, juntamente com algum tubo para substituir alguma veia que já esteja entupida, ou que ela esteja literalmente estourada, porque ela pode vir por conta de uma situação de AVC, entende? De algum problema cardíaco. E aí eles podem substituir, mas muitas vezes quando eles substituem, né, como é que eu vou dizer? Essa veia e essa artéria por um outro tubo, eles usam platina. Mas às vezes o coração ele já está fraquinho. Aí a gente precisa colocar algum outro elemento para ajudar o coração a bombear o sangue. A gente pode usar, por exemplo, o marca-passo. Aí esse marca-passo ele precisa de uma bateria. Aí essa bateria vai usar em todo o seu circuito prata. Por quê? Porque a prata ela é pouco reativa e ela é assim, hoje é o melhor metal para fazer distribuição de eletricidade, beleza? Então vai ser assim, o melhor condutor elétrico que nós temos hoje é a prata. E a gente usa em questões mais de medicina. E aí, no dia a dia, a gente usa o cobre porque é mais barato e também consegue ser tão bom quanto a prata. Tranquilo? Inclusive, quem tem iPhone vai perceber que alguns circuitos do iPhone são feitos com prata e não com cobre. Por isso que o iPhone esquenta menos que o Android. Ei, não é, velho? Diga aí, mano. Acabando, né, velho? Mas vocês sabiam disso também, né? Que alguns circuitos de celulares, por exemplo, iPhones, alguns circuitos são feitos com prata e não com cobre. Hoje, eu acredito que só a Samsung que está investindo em prata nos seus celulares. Por isso que hoje, celulares da Samsung são sempre os mais recomendados para trabalhos muito intensos. E eles estão usando agora, gente, prata, a Samsung, por conta do modo DeX. Porque o modo DeX acaba puxando muito processador, e aí, se fosse cobre, esquentaria demais ao ponto de você não conseguir tocar no celular. Só se não conseguir tocar no celular.
Já esses celulares que são mais básicos, eles usam os circuitos como sendo cobre e cobre. Não é? Ei, massa, né, velho? Eu acho a química é foda demais. Então é isso, tá, gente? Fila de reatividade. Agora, vamos aprender como é que faz essa reatividade? Ó, eu tenho aqui o zinco sólido, tá vendo? Que é um metal, se juntando a esse cara que é o sulfeto de cobre. Eu quero que vocês me digam, quem é que vai trocar de lugar com o zinco? Quem é que troca? Quem é o semelhante a ele? O cobre. Não, Muito bem, o cobre. Eu quero que vocês me digam, o zinco, ele é mais reativo que o cobre? É, Muito bem. Porque o cobre é um metal o quê? nobre. daqueles que Nobre. reagem. Muito bem. Isso aí, é um metal nobre. E aí todo metal nobre tem a reatividade baixinha. Aí pode trocar, tá vendo? Aí a gente vai trocar. Aí vai ficar assim, ó. O cobre vai ficar sozinho. Gente, como o cobre é metal, a gente tem que botar o símbolo e embaixo a gente bota um S entre parênteses. Porque aí vira cobre sólido. Mas, olha, aí esse zinco vai ter que se enfiar no meio desse SO4. Então vai ficar assim, ó. CnSO4. Mas cuidado, toda vez que a gente fizer uma simples troca, tem que fazer o NOx, porque é um oxirredução. Aí a gente precisa lembrar, o NOx do zinco é quanto? Quanto é o NOx do zinco? A gente já estudou isso. 2. Muito bem, mais 2. Então, mais 2 aqui. Neste caso, esse carinha aqui, ó, ele vai precisar ser, nesse caso aqui, ó, menos 2, não é isso? Para que ele esteja ali, não é isso? Ó? Então, a gente fez aqui, tá vendo? Ó? O NOx, na verdade, nesse caso, nem vai precisar, né? Porque vai ficar SO2, vai ficar 2 com 2, não vai mudar nada. Então, deixa eu até botar aqui, ó. CN SO4, beleza? Então, a gente teve uma troca, tá vendo? Ó, uma simples troca. Agora, aqui, se a gente fosse fazer, ó, cálcio e prata. Pô, a prata é menos reativa, porque prata é metal nobre. Então, fica, ó, a prata pura, tá vendo? Ó, Ag sólido, porque é um metal, mais CaNO3. Tá vendo aqui? Inclusive, gente, aqui teria diferença sim, ó. Por quê? O SO4, não, é isso mesmo, gente, não ia mudar nada, não, ficaria SO4 mesmo. Agora, vejam aqui, olha, CaNO3, eu quero que vocês me digam, o cálcio, qual é o NOx dele? 2. Todos, Mais muito 2. bem. Agora, gente, esse NO3 saiu de um ácido, não é isso? E saiu de que ácido? Qual era o ácido que formava ele? Ácido nítrico. Acho que é nítrico, Muito né? bem, isso é isso mesmo, que era o HNO3. Então, Clarinha, aqui embaixo a gente só teria um hidrogênio, né? Não é isso? Então, o NOx desse cara aqui, ó, como aqui ficaria mais um, o NOx desse cara seria menos um, não é isso? Ó, isso tudo aqui, ó. O NOx dele todinho teria que estar menos um. Aí, para esse cara, como é menos um, as cargas não precisam descer, as cargas. Aí ficaria assim, né, olha, quando eu descesse as cargas, ó, desce aqui e aqui. Então ficaria CaO1 não precisa aparecer, mas esse NO3, aí esse cara sim precisaria aparecer aqui, ó. Ficaria CaNO32, tá vendo? Ficaria o nitreto de cálcio. Deu para entender isso? Então ficou confuso. Porque, ó, esse aqui não precisaria por quê? Deu? Porque, ó, esse aqui seria o H2SO4, tá vendo? Aí o NOx desse SO4 seria menos 2, tá vendo? Aí ficaria menos 2 aqui com mais 2 aqui. Quando os NOx são iguais, a gente só cancela as cargas. Aí vai ficar do mesmo jeito ali, tá vendo? Aí numa simples troca sempre precisa fazer o estudo do NOx. Beleza? Eu quero que vocês façam aqui o ZN e quero que vocês façam o ferro. Veja aí se vocês conseguem fazer esse cara. E me digam o que foi o que foi que ficou.
Olha, Clarinha já botou aqui, deu H2. Isso mesmo, Clarinha, velho. Ô, massa demais, ó. Tá vendo? Então, o ZN vai trocar do lugar com hidrogênio aqui, tá vendo? Porque o Cl não dá, porque Cl é uma metal. E a gente lembra que na simples troca, Dantas, o semelhante troca o semelhante, não é isso? Então vai ficar assim, ó, 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 ó. O H vai para fora. Como H sozinho não existe, por quê, gente? Ó, quando é metal, eu posso botar só o nome e deixar sólido. Mas quando não é metal, eu preciso lembrar que quando não é metal, a substância simples vai ser sempre com 2 embaixo. Então, se eu tivesse cloro, cloro sozinho é apenas um átomo de cloro. O gás cloro, que é a substância, Cl2. Beleza? Então fica H2 mais, olha, CnCl. Mas aí a gente precisa fazer o estudo do NOx. O NOx do zinco, a gente viu aqui em cima, ó, vale mais 2. E o NOx do cloro, cloro faz parte da família 7. Então, o NOx, menos 1. Quando a gente baixar as cargas, ó, vai ficar, então, CnCl2. Mari, Suítane, Lulu, me digam aí se deu para entender. Jéssica, Dantas, deu para entender? Deu Isso? sim. Deu? Deixa a galera responder. Cadê Dantas? Dantas. E escreve que Dantas saiu da aula. Tá gravado já aqui, ó. Estão vendo, né? Dantas saiu da aula, viu? Ah, tá. Diga aí se deu para entender, Dantas. Isso. Já ia expor, viu? Aqui, Dantas, a gente expõe, viu? Agora, ferro, FeHCl. Gente, o NOx do ferro pode variar, né? A gente tem ferro 2 e tem ferro qual? 3. 3, né? Muito bem, 3. Toda vez que a questão não me disser, sempre vai considerar o menor NOx. Por quê? Porque o menor NOx é o NOx mais estável. Tranquilo? O NOx mais estável. Aí sempre considera ferro 2. Tentem fazer aí, me digam o que foi que deu. Sabe, o meu deu biclorogênio. Foi? Nossa, isso mesmo, né? Eita, olha. Então vai ficar assim, né? Ó. E a galera tá massa, viu? Tô gostando. Clarinha, Lulu. Vai ficar assim, então, né? H2 mais, aí bota FeHCl. Como tem que considerar o menor NOx, então mais 2. Eita, desculpa, aqui é Cl. Desculpa. E aqui menos 1. Então fica FeCl2, tá vendo? Cloreto de ferro. Muito bem, isso mesmo. Massa. Aí eu botei mais umas questõezinhas aqui, ó. Tentem fazer essas, tá? E aí vocês me dizem o que foi que deu. Mais essas daí. Tem que Ô, treinar muito isso. Oi, Fábio, eu vou tentar rapidinho, daqui a pouco eu volto, viu? tá Mas é certo, rapidinho. vai lá, vai lá. Falta bem pouca coisa pra gente terminar. Deixa eu confirmar o que é que falta mesmo. Só vai faltar aprofundamento dupla troca mesmo, e depois a gente faz uns exemplos e umas questões de vestibular. Pra eu mostrar, tá? Para vocês. E eu não vou liberar agora, não, porque eu tenho que terminar as questões de vestibular. Eu tenho que terminar essa parte da orgânica toda, que semana que vem a gente já entra em orgânica, tá? Eu acho que ninguém vai ter que marcar aula extra, porque eu tô achando que tá atrasado demais. As outras não, as outras turmas estão bem de boa. Mas foi porque eu faltei, cara. Eu faltei 2 aulas. Até agora eu só repus uma. Tá faltando repor mais uma, velho. A gente tá atrasado uma aula. Ou era pra gente ter visto.
Pronto, quem for terminando, vá mandando logo os resultados. Cadê Suítaninha e Mari? Mandei aí, cadê Jéssica também? Quem quiser pode mandar foto pelo WhatsApp, viu? Eu olho aqui, eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Beleza? Podem mandando foto, fica melhor para identificar. Agora não mandem de visualização única, não. Manda a foto mesmo, viu? Porque eu não tenho acesso à visualização única aqui. Massa. Bem clarinha, certo. Muito bem. Na dúvida do que é metal ou não, olha na tabela periódica, viu? E... Gabi mandou certinho, viu, Gabi? Eita. Então tá. Olha, Clarinha já terminou. Isso mesmo. Hoje, então, vou para corrigir, gente. Viu? Tem que corrigir para a gente poder ver a dupla troca e fazer umas questões. O CA, primeiro, viu? CaH2O. Beleza? O Ca, como ele é metal, ele vai ter que mudar, ele vai ter que trocar de lugar com hidrogênio. Beleza? Então vai ficar assim, ó, o hidrogênio ficou só H2. Tá vendo? Beleza? Aí, aqui vai ficar, ó, mais CaO. Tá vendo? Trocou de lugar. Tranquilo? Aí, esse outro aqui, ó, se liguem. Aqui a gente tem NaH2O. Tá vendo? Aqui a gente vai ficar com H2, ó. Beleza? E aqui, gente, inclusive, ó, a gente tem que analisar isso aqui da seguinte forma, ó, HOH, tá vendo? Porque esse sódio, ele vai entrar no lugar de apenas um único hidrogênio. Tá vendo aqui? Por quê? Porque esse cara aqui só faz uma ligação. É diferente desse cara aqui que faz duas ligações, tá vendo? Aí esse cara aqui, ele vai fazer só uma ligação. Então, ele vai entrar no lugar só de um hidrogênio. Então, quando a gente botou só um hidrogênio, ficou H2 aqui. Mas aqui, ó, sobrou o OH. Tá vendo que sobrou o OH? Aí, como sobrou o OH, vai ficar NaOH, tá vendo? Então, a gente vai ter água, a gente vai ter gás hidrogênio mais soda cáustica. Tá vendo aqui? E, por último, agora esse outro aqui, ó. Seguinte, vejam só, gente. Esse último aqui que a gente tem, que é o Cl2NaBr, eu quero que vocês me digam. Cl vai ser o quê? Cl é metal ou ametal? Me lembrem aí. Ametal. Ametal, muito bem. Então, o ametal vai ter que se ligar com quem do outro lado, Clarinha? Com ametal ou com metal? Metal. Vai ter que se ligar com o metal, que é o Na. Não, porque como vai ser simples troca? Porque aqui é uma simples troca. Tem que se ligar, mas tem que ser o NaCl, ele vai se ligar com o metal, que é o Na. Só que aqui a gente tem, Clarinha, um caso de, ó, cadê? De simples troca. Na simples troca, semelhante vai o quê? Deslocar? Semelhante. Isso, tá vendo? Então, o ametal tem que deslocar quem? O outro ametal, não é isso? Muito bem. Quem seria o ametal aqui? O BR, não é isso? Muito bem, o bromo. Então, não estava entendendo o que vocês estavam falando. Meu Deus do céu, socorro. Então, fica NaCl, não é isso? Ó, mais o outro cara aqui que ficou vai ficar, nesse caso, o BR, o bromo. O bromo, cadê? Ui, é isso mesmo, muito bem. E aqui fica o bromo sozinho. Tá vendo? E aí o bromo, bota o 2 embaixo, viu, gente? Muito bem, Clarinha tem acertado. Tá vendo? Tranquilo, né? De boa demais isso aqui, velho. Agora, bora dar uma aprofundada na dupla troca?
A dupla troca a gente já tinha visto, né? Que é entre composta e composta. Beleza? Aí essa dupla troca, as condições vão ser duas principais. Primeiro, formação de produto insolúvel. Beleza? Então vai ter que formar um produto insolúvel. E aí, gente, produto insolúvel são sempre bases, ou seja, sempre vão formar bases ou sais. Tranquilo? Vão formar bases ou sais. Ou também gases, né? Deixa eu botar aqui, ó. Formar bases, sais ou gases. Beleza? É o que a gente vai ter ali formado. E também vai formar produtos que são voláteis. Gente, produtos voláteis são produtos com alto ponto de ebulição. Então, são aqueles que acabam entrando, ou seja, vão se tornar gasoso com muita facilidade. Então, aqui a gente tem, ó, os gases. Beleza? Formam gases. Então, deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, a gente tem... Vamos lá, pedir um favor para anotar? Agora. Vai, Lulu. Anota aí. Então, a condição para uma dupla troca, ou seja, só vai existir uma dupla troca quando essas duas substâncias formarem ou um produto insolúvel ou então formarem um produto volátil. Então, quando isso acontecer, ali já vai ser uma dupla troca. É assim que vocês vão conseguir visualizar uma quando acontecer. Beleza? Mas, gente, é muito fácil a dupla troca, tá? Porque, ó, percebam aqui o que é que tá acontecendo. Eu tinha antes AB e CD. Agora, se vocês forem perceber, ó, o A, ele trocou, no caso, o A, ele trocou de lugar com o C, tá vendo, ó? Porque sempre é assim, tá, gente? Positivo troca de lugar com positivo. Porque se a gente fosse estudar aqui, ó, os sinais, o A, como vem primeiro, seria o cátion, então seria a parte positiva, e o B seria a parte negativa. Aqui também, C positivo, D negativo. Então, perceba, o positivo trocou de lugar com outro positivo, tá vendo? Então, eu fiquei com AD e fiquei com CB. Tranquilo? Deixa eu botar aqui, ó, pra gente poder fazer. Pode, né? Massa. CaCO3 é calcário, mais H2SO4. Inclusive, gente, isso aqui é a reação da chuva ácida. Beleza? Quando a gente tem ali mármore, o calcário, aí quando chove, a chuva vem rica em ácido sulfúrico e vai acontecer a seguinte situação. Qual vai ser a parte positiva no calcário? Quem vai ser positivo no calcário? O cálcio. Muito bem, o cálcio. Quem vai ser positivo no ácido sulfúrico? O hidrogênio. Muito bem, tá vendo? Então, esses dois caras vão trocar de lugar, tá vendo? Eles trocam de lugar um com o outro, ó. Então, vai ficar assim, né? Ó, CaSO4 mais H2CO3. Beleza? Vai ser isso daqui, ó. CaCO4, beleza? E aqui, K2CO3. Deixa eu até botar junto aqui, ó. CaSO4 e H2SO3. E, gente, inclusive, ó, quando eu botei aqui formação de produto volátil, eu estou botando também, gente, produtos que vão se decompor com muita facilidade. Olha, deixa eu botar aqui, ó. Decompõe com facilidade. E o que decompõe com facilidade, gente, são ácidos fracos, tá? Os ácidos fracos, eles se decompõem com facilidade. Ó, é o caso disso daqui, tá vendo? Ó, a gente tem o H2CO3. A gente sabe que o H2CO3 é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Por que ele vai ser um ácido fraco? Porque esse cara aqui, ele vai se decompor em água e CO2. Ó. Tá vendo? Então, se decompõe fácil, é porque é um ácido fraco, então, nesse caso, é um produto muito volátil. Agora, ó, aqui, ó, BaOH2, H2SO4. A parte positiva é o bário, a parte positiva aqui é o H2. Então, fica, ó, Ba, aí tem que lembrar, ó, aqui tem que tomar cuidado, viu? Ba vai ficar com SO4, mais a hidroxila junta com o hidrogênio. Então, vai ficar basicamente H2O, tá? E aqui vai ficar duas águas. Quem lembra como era o nome que a gente dava a esse tipo de reação? Que reação era essa daqui? De neutralização. Muito bem, de neutralização, perfeito. Como é que fica ali embaixo? Faça esses dois aí, gente, por favor.
e me digam o que é que vai ficar. Please. Eita. Ô, Fábio, Oh, ainda essa terceira. certo. Pra mim ficou estranho. Por quê? Eu achei. Porque, ó, o NA vai ser o positivo. Certo. O meu drama é de Clara. Só que, tipo assim, pra mim, eu não achei que ficou uma coisa assim, harmônica. Que é meio estranho, né? Esse Mas é isso NA mesmo, e Lu. NO3. NA e NO3? Que É diacho isso mesmo, ó. É, porque, ó, o NA é a parte positiva, né? Exatamente. Então, eu fiz certo, só que eu fiquei, tipo, sabe quando você acha a fórmula estranha? Eu fiquei, Eu sei. Uhum. Aqui fica o a AgCl, GCL, que é e um fica cloreto de NaNO, prata. é, Muito bem, do outra. e fica o NaNO3. Muito bem. Tá vendo? Olha, que é o nitreto de Esse sódio. Na, é o quê? Nitreto de sódio. Muito feia a fórmula. Não é? Não combina. Muito esquisito, né, velho? Olha, Marisa também tem acertado, muito bem. E esse aqui agora, ó, a parte positiva, quem é a parte positiva? Daqui de baixo. Muito bem, ó. Aqui. E, Na. muito bem. E aqui, ó. Tá. Então fica NaCl, é isso, mais H2CO3. Ei, que legal, mano. Tá vendo? Quem lembra quem é esse carinha aqui, ó? Quem é esse carinha aqui? Ele é importante. Quem é esse carinha? Tá apontando pra quem? Tá todo mundo, para qualquer pessoa. Não, mas NaHCO3. NaHCO3. Isso, como é o nome comercial dele? Então, esqueci o nome, Fabrício. é água sanitária. Se não for, eu não lembro qual que é, não. Não, peraí, deixa eu lembrar que tá na Não. ponta da língua. Bicarbonato? Sódio. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? É o bicarbonato de sódio, olha. Tá Eita, vindo que me massa, tá vendo? essa água sanitária. Não, e eu aqui, ó. Que é É o alguma coisa com hipoclorito, sódio. né, de sódio. Parece Fabrício. mesmo, né, velho? Parece muito, né? Caraca! Eita, Fabrício. Clarinha, eu nunca tinha percebido isso, cara. Que parece mesmo com água sanitária. Ô, Diga aí, Fabrício, Dudu. você tá lembrando o nome do bicarbonato? Pera aí. Fabrício, teve ontem, eu demorei uns 5 minutos para lembrar da palavra caloteiro. Caloteiro. eu tô assim de saúde, velho, desse jeito. Ei, bora Lembrei que que uma vez fazer, ó. eu dei um áudio para Fabrício explicando por que eu discordava de bicarbonato de sódio, que é essa fórmula. Porque não é para ser assim. Foi mesmo, velho. Caraca, ela falou mesmo, foi mesmo. Ai, que ódio, velho. Ó, bora aqui pra gente resolver uma questãozinha, ó, da SpaceX, a mãe. Olha, ela fala assim, tá bom, tá certo, dias depois assiste o finalzinho da aula. Em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos explosivos como granadas imã, denominadas de luz e som, ou atordoantes. Após sua deflagração, a granada gera como efeito um estampido muito alto e um intenso flash de luz, que atordoam o oponente.
Algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente componente principal o magnésio metálico em pó, que inclusive, gente, o magnésio em pó, ele é extremamente, como é que eu vou dizer? Reativo, tá? Então, assim, ele explode muito. A galera gosta muito de pegar sódio e magnésio sólido e jogar na água. Aquilo ali é uma explosão azul. Aí, ó, considerando a luz emitida por esta granada como resultado da reação química entre o magnésio metálico pulverizado e o oxigênio do ar, tem-se a equação da reação. E ele já deu aqui, ó, o magnésio, tá vendo? Que tem como número atômico 12, ou seja, tem 12 elétrons. A gente pegou 2 magnésios, juntou com um oxigênio, isso aqui deu 2 MgO. Acerca do magnésio e da reação descrita acima, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, essa é uma reação de simples troca. 2, vou até já perguntando para vocês. Gente, a primeira está certa, essa reação aqui vai ser de simples troca. Analisem aí. Vai. Vai ser de simples troca? Vai. Não, mentira, vai não. Vai ser de adição, junção. Muito bem, Síntese. isso mesmo. Aí, então essa aqui já está errada, tira. Porque aqui é de adição. Beleza? Porque são 2 elementos formando um. Perfeito. 2. Nesta reação, ocorre a oxidação do magnésio metálico. Vejam aí. Se o magnésio, ele realmente... Bom, vou até dar um zoom para ficar Vai melhor. zero Sim, e depois vai ficar positivo. Muito bem. Então, nesse caso, oxidou. Então, tá certo, né? Beleza. Segunda, após a deflagração da granada, com reação do magnésio metálico, conforme essa equação, há a formação de um sal de magnésio. Por que o magnésio é positivo? Porque assim, ó, Lulu, o magnésio, como tá sozinho primeiro, ele vai ser uma substância simples. O NOx da substância simples é quanto? 0. 0, muito bem. Aqui, perceba, ele tá junto com o oxigênio. O NOx do oxigênio é quanto mesmo? -2. Ah, vai ter que ser Muito mais bem. 2. Muito bem, mais 2. Olha, saiu de 0 para mais 2. Ele aumentou, então só aumentou o NOx, oxidou. Beleza? Então, sim, a oxidação. Agora aqui, olha, a formação de um sal de magnésio no produto. É um óxido. Muito bem, é um óxido, então um sal. Então, tira. Olha, 4. Conforme o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica do cátion de magnésio é 1s2, 2s2, 2p6. Beleza, Sussu? Assista o final da aula, viu? Olha, do cátion de magnésio. E aí? Qual seria o cátion do magnésio? Que ele tá com 2 elétrons a menos. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Ó, o magnésio tem 12 elétrons. Então, se ele ficar com 12 a menos, ele vai ter quantos? 10. Aqui dá 10, a soma de tudo isso? Tá, né? Dá. Então, tá certo também. A quinta, após a deflagração da granada, com reação do magnésio metálico, ocorre a formação de óxido de magnésio e de gás hidrogênio como produtos. Mentira, não tem hidrogênio aí? Muito bem. Não tem esse hidrogênio. Isso aí. E, ó, as ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas de metálicas e as ligações químicas existentes entre os átomos no óxido de magnésio são denominadas iônicas. Eu acho que tá certa. Porque, ó, o magnésio, ele é metálico, é um metal, beleza? E aqui, ó, Mg, ó, o magnésio, ele é o quê? Metal ou ametal? Metal. Não, Tá Metal correto, e assim. oxigênio. uma metal Muito bem. Metal com ametal, tipo de ligação? iônica. Iônica. Iônica, muito bem. Certo Mas, Fábio, também. dá pra fazer por eliminação. Dava, não dava? Ai, caraca, mano, que show. Não, eu faço por eliminação. Tipo, eliminei a primeira, já vai metade. Já, ó, tum e tum, olha. Depois, quando a gente eliminasse a terceira... Não, já não vai era pra só. saber. Não, outra era só eliminar a quinta. Verdade, a quinta, verdade. E já é... Mano, que massa, né? Muito rapidinho. Agora o Enem, PP lá o Enem, como é que... Olha, eu Vai, tenho vai pena cobrar. dos pessoas que estão presas. Que Ei, assim, não é? esse Enem não é pra Deus, não. Ei.
Socorro. A mármore, rocha metamórfica, composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore forem expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Então, esse processo de deterioração ocorre em função do quê? Da oxidação da mármore superficial, da decomposição dessa mármore, da onda de choque provocada por ruídos externos, pela abrasão por material particulado presente no ar, ou pela acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Por que essa mármore... E aí? Eu acho que eu marcaria A. Ah? E tu, Clarinha? Eu acho que eu marcaria da chuva. Da chuva? Olha, calcário. CaCO3. A gente falou que qual era o inimigo desse carinha aqui? O inimigo. Ó. Acidez. Muito bem. Tá vendo? Então, o calcário não vai coisar porque, ó, a gente tem uma acidez, tá vendo? Porque, ó, se você for perceber, a gente tem CaCO3 mais H2SO4, tá vendo? Eu confundi com bronze, que não é o bronze que quando tá no sol ele oxida, que nem Isso, tipo, justo. que nem tipo era a estátua de liberdade, era toda diferentona da colar, depois ficou verde. É isso mesmo, justo. Porque, ó, Lulu, aqui a gente teria essa reação, tá vendo? Ó? E se a gente fosse perceber, do outro lado, nós teríamos CaO mais... Cadê? Muito bem, CaO. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ou, no caso, CaSO4 mais H2CO3. Tá vendo? Ó? A gente ia ter ali o derretimento dele. Mas, além disso, a gente teria aqui que tipo de reação? É uma reação de simples troca, de dupla troca, e vai ser o quê? É dupla troca, né? Dupla, muito bem, tá vendo? Vou chamar assim, DP, velho. DPT, dupla troca, beleza? Não podia ser oxidação, porque na dupla troca não é oxirredução, então já tirava. Não é decomposição, porque para ser decomposição tem que ser reação de quê? Como é que a gente chama? A decomposição. Síntese, né? Então já não pode ser ela, tá vendo? Tem que ser da acidez, tá vendo? Porque seria, olha, uma reação do tipo ácido-base. Se a gente fosse aprofundar mais, né? Mas nem interessava se aprofundar tanto. Agora a próxima, gente, ó. Quando se adiciona 2 ml de HNO3, com essa concentração de 0,1 molar, isso aqui é só concentração, a 2 ml de NaOH, também na mesma concentração, a temperatura do sistema eleva-se. Pode-se concluir que a reação ocorrida é o quê? De deslocamento simples troca, com liberação de calor, de dupla troca com absorção de calor, de dupla troca com liberação de calor, de adição com absorção de calor, de decomposição com liberação de calor. Eu acho que dupla troca com liberação. Eu também acho porque que é se o dupla troca. sistema está esquentando... Vai esquentar exatamente. E são dois compostos, substâncias compostas, né? Porque, ó, percebam, você tem aqui HNO3 com NaOH. Então, você tem ali um processo de neutralização. Neutralização, a gente já sabe que é dupla troca. Como o sistema está elevando a temperatura, então é a liberação de calor, está liberando. Ou seja, vai ser uma reação que a gente chama de exotérmica. Beleza? Uma reação que a gente chama de exotérmica. Bora para a próxima. Olha. Essa aqui já é a última, viu, gente? Se preocupem não. Ó, considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna 1, faça a associação com os dados da coluna 2 de acordo com a classificação correta. Essa primeira reação, ela vai ser reação de quê? Não vamos olhar para lá, não. Deixa para olhar essa aqui para o final. Digam aqui para mim, meninas, esse tipo de reação vai ser o quê? Decomposição. Decomposição, isso mesmo. A segunda vai ser de quê? Síntese. Muito bem, síntese. Isso aí. Essa terceira vai ser do quê? Dupla troca. Muito bem. E a outra? Simples. Muito bem, tá vendo? Então, aqui ficaria o 1 como é decomposição,
decomposto, ele está dizendo que é A2. Então, ficaria 1 junto com 2. Então, já dava para Já descobrir essa daqui. D e E. Muito bem. A próxima seria de síntese. Então, síntese tem que ser 1. Tá? 2 tem que estar junto com 1. Gera o quê? D de bola. Isso, tudo bem, Mário. Tá vendo, meninas? De boa demais, né, velho? Essa parte é uma delícia, cara. A química é a melhor matéria e pronto. Quem não acreditar, que pule da ponta. Então é isso, gente. Beijo enorme, até a Eu próxima, viu? acho que